Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa verdadeira revolução que está acontecendo na medicina. É a forma como a ciência está entendendo e principalmente tratando a obesidade. O que antes era visto de um jeito, hoje, está sendo completamente redefinido. E o ponto de partida é essa pergunta aqui, que parece simples, mas é bem profunda. Afinal, por que dar um novo nome para algo que já conhecemos? A resposta, na verdade, revela uma mudança radical no diagnóstico, no tratamento. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Então vamos lá. No fundo, tudo se resume a esse contraste aqui. A visão antiga, sabe? Aquela que era quase toda focada no peso, no índice de massa corporal, no IMC, e que muitas vezes acabava associando a causa a uma questão de força de vontade. Já a nova visão, que é o nosso foco, muda completamente o jogo. O foco passa a ser as complicações de saúde, e a obesidade é, enfim, definida como o que ela é, uma doença crônica. Ok, vamos começar a entender essa nova abordagem. A primeira peça desse quebra-cabeça é justamente entender por que o pilar do diagnóstico antigo, o IMC, simplesmente não dá mais conta do recado. Pois é, o IMC sempre foi usado como um ponto de partida, mas ele tem limitações bem sérias. Primeiro, ele é meio cego, né? Ele não sabe a diferença entre 1 quilo de músculo e 1 quilo de gordura. Segundo, e talvez o mais importante, ele não diz onde essa gordura está no corpo. E isso, a gente sabe hoje, é crucial para o risco de saúde. E além de tudo, os valores de referência mudam com a idade, sexo, etnia. Então fica claro que sozinho o IMC não conta a história toda nem de perto. Certo, então se o IMC não é mais o protagonista, quem entrou no lugar? A resposta está numa nova classificação, um nome que reflete muito melhor a ciência atual. O termo é doença crônica baseada na adiposidade, ou DCBA. Agora, o que é realmente poderoso aqui é a definição. Ela diz que é uma doença crônica causada não só pelo excesso de gordura, mas também pela disfunção dessa gordura. E o ponto-chave é este: esse tecido adiposo está ativamente prejudicando a saúde. E como é que se mede esse prejuízo à saúde? É aí que entram as complicações e doenças relacionadas à obesidade, as CDROs. São os problemas concretos, sabe? Como diabetes tipo 2 ou apneia do sono. São essas complicações que os médicos agora buscam identificar e tratar diretamente. Então, o pulo do gato é esse. A conversa mudou. Não é mais sobre quanto se pesa, e sim sobre como esse peso está afetando a saúde. Pensa no mecânico. O que importa não é só a quilometragem do carro, mas o estado real do motor, dos freios, das peças. É a mesma lógica. E essa nova lógica toda leva a uma forma muito mais inteligente e precisa de avaliar a condição. Em vez de uma única medida, agora existe um sistema de estadiamento. Basicamente, são 3 estágios. No estágio 1, que é o pré-clínico, já existe o excesso de adiposidade, mas, olha só, ainda não apareceram complicações de saúde. No estágio 2, aí sim, já temos uma ou mais complicações, de leves a moderadas. E no estágio 3, a situação é mais séria, com pelo menos uma complicação grave. Percebe? A gravidade é medida pelo impacto na saúde, não pelo número na balança ou pelo IMC. E que complicações são essas? Bom, aqui a gente tem alguns exemplos bem concretos. Na parte cardiometabólica estão o diabetes, a hipertensão. Na parte biomecânica, problemas como a apneia do sono, osteoartrite. E em outras, entram condições bem graves como insuficiência cardíaca e até doença renal crônica. Bom, com um diagnóstico novo e um sistema de estadiamento novo, é claro que surge também um novo manual de tratamento. Um manual muito mais personalizado e focado em resultados de saúde de verdade. E o novo objetivo é este: a perda de peso deixa de ser a linha de chegada para se tornar uma ferramenta terapêutica. O verdadeiro alvo é a melhora, ou quem sabe até a remissão das complicações de saúde. E aqui a coisa fica realmente fascinante. Essa tabela mostra o poder dessa abordagem. São metas de perda de peso com base em evidências científicas para tratar problemas específicos. Para prevenir diabetes tipo 2, por exemplo, uma redução de 7 a 10% do peso corporal já é super eficaz. Para melhorar a apneia do sono, o alvo sobe um pouco, para 10 a 15%. Ou seja, são metas claras, com benefícios de saúde que dá para medir. Isso muda tudo. É algo realmente revolucionário, porque transforma a jornada do tratamento.
Em vez daquela meta vaga de perder peso, agora pacientes e médicos têm alvos de saúde específicos e sabem exatamente quanta redução de peso é necessária para chegar lá. E o melhor é que a medicina moderna agora tem as ferramentas para ajudar a atingir essas metas. A semaglutida, por exemplo, mostrou em estudos uma redução média de peso de quase 17%. Isso é mais do que suficiente para tratar uma série daquelas complicações que a gente viu. E a tirzepatida vai ainda mais longe. Olha só, com uma redução média de 22,5%. Um nível de eficácia desse abre a porta para a remissão de múltiplas complicações graves de saúde. É algo que muda completamente o prognóstico. Mas, atenção! É fundamental entender que o tratamento é muito mais do que só o medicamento. O plano completo é uma abordagem integrada. Inclui terapia nutricional, meta de atividade física, terapia comportamental para criar hábitos que se sustentem e, o que é crucial, acompanhamento contínuo, de longo prazo. E essa abordagem integrada não para no corpo, não. A nova visão reconhece o impacto gigantesco que os fatores psicológicos e sociais têm sobre essa doença crônica. Esse ponto aqui é essencial. O estigma, o preconceito associado ao peso, quando a própria pessoa internaliza isso, vira uma barreira de verdade ao tratamento. Afeta a saúde mental, a saúde física e pode simplesmente sabotar a adesão ao plano de cuidados. Reconhecer e lidar com isso é parte central do novo modelo. E tudo isso reforça a ideia principal. A DCBA é uma doença crônica, assim como o diabetes ou a hipertensão. Ela exige um manejo contínuo, uma parceria para a vida toda entre o paciente e a equipe de saúde, com foco em compaixão, em sustentabilidade e não em soluções mágicas de curto prazo. E a gente termina com essa reflexão. Se a obesidade é aceita como uma doença crônica e não como uma falha de caráter, de quem é a responsabilidade? É só do indivíduo? É da comunidade médica? Ou é da sociedade como um todo, que talvez precise repensar o ambiente em que a gente vive, o estigma que a gente cria? É uma pergunta que redefine tudo.